Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos nós estejamos bem nas nossas casas, né? Fazendo os nossos home office, trabalhando com as equipes de forma virtual, né? Nós estamos vivenciando essa nova etapa das nossas vidas, né? A partir da questão do coronavírus, e temos, né, que usar desse momento para trabalharmos da melhor maneira possível, junto às nossas equipes, né, dentro dos nossos negócios, tá certo? No vídeo passado, nós trabalhamos, relembrando vocês, né, a importância de nós definirmos os cenários, que a gente nós já discutimos quais seriam, que era aquele lá, o pessimista, o realista e o otimista. E dentro de cada cenário, né, a gente trabalhava as oportunidades e os riscos. Vocês estão lembrados? Muito bem. Fechamos aquele vídeo dizendo o quê? Que a gente agora iria partir para o plano de mudança. Um plano que teremos que realizar das mudanças que a gente vai ter que estar realizando, né, no nosso negócio, junto às nossas equipes, dentro das nossas empresas, dos nossos empreendimentos, dentro desses cenários, a partir desses cenários, né? Então, dentro dessa ideia, o foco de hoje vai ser o quê? Um plano de gestão de mudança. Olha aí, ele aí, tá? É aí que a gente vai estar focando o nosso vídeo de hoje, tá bom, gente? Tá bom. Vamos lá, então. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, e isso passa pela questão de você ter transparência junto à sua equipe, é você justificar junto a toda a sua equipe, tá certo? Aquele pessoal que vai ser vai ser a estrutura de todo o plano, de toda a mudança, né? Sozinho a gente não faz nada. Então você vai ter que justificar para a sua equipe quais são o porquê dessas mudanças, quais e o porquê delas. Para que isso aconteça em cima desses cenários, né, que a gente já vem trabalhando com a equipe com isso, é importante que você trabalhe um escopo, né? O que a gente chama aí o que seria o escopo desse plano, quais são os propósitos dele, por que eu vou ter que fazer mudanças em determinados processos, ou uma mudança mais estrutural, e aí vai depender do negócio de vocês, tá certo? Qual é o negócio de vocês e dentro de cada cenário, dentro daqueles cenários traçados, as possibilidades e os riscos. Tudo isso vai unir informações que precisam se transformar em conhecimento. Quem é aluno meu, quem foi aluno meu, sabe do que eu estou falando. Não adianta eu ter dados se eu não trabalhar esses dados para transformá-los em informações, lembra? E não adianta eu ter informações que eu não trabalhe essas informações para que elas virem conhecimento. Porque é o conhecimento, tá certo? Que faz a gente agir de forma mais coerente, dirimindo os riscos e potencializando... Errou! Potencializando as oportunidades, tá bom, gente? Então, dentro dessa ideia, a gente precisa, então, estar fazendo um esboço, né, para a equipe do porquê e do objetivo desse plano de mudança, tá bom? Quando a gente consegue transmitir esse entendimento, junto com isso, a gente tem que colocar o quê? Aquilo lá que eu também falo nas minhas aulas, né? O V0, o que é o V0? Bota aí o V0, ok? O V0 é onde eu estou, dentro daquele cenário, sempre buscando a questão dos cenários, tá? Dentro daqueles cenários, com aquelas possibilidades e com aqueles riscos, tá? Onde eu tô agora e aonde, eu quero chegar. É aqui que eu quero chegar. E quando eu faço isso, eu traço esse meu caminho, tá certo? Dentro disso eu começo a discutir dentro desse plano quais são as ações de mudança que eu vou precisar fazer, tá? Para chegar aqui.
tá bom? Isso pode ser o V0 e o V1 de um processo, de processos, de uma estrutura maior da minha empresa, do meu negócio, junto ao meu cliente. Então isso vai ser de acordo com os cenários que você estiver traçando, as possibilidades e os riscos que você estiver elencando dentro de cada cenário desse. Então você vai definir qual é o foco do seu plano de ação. Ele pode ser um plano de ação de mudança, né? Um plano de ação em prol de uma mudança mais abrangente, como ele pode ser um plano de mudança mais focado, tá bom? Isso vai depender da sua empresa, do seu negócio e, obviamente, do objetivo pelo qual você está desenvolvendo esse plano de mudança, tá bom, gente? Vamos lá. Feito isso, eu tendo isso traçado, eu tenho que ter a opinião. Quando eu estiver apresentando isso para minha equipe, eu preciso que ela absorva. E esse absorver, tá, gente? E aí é uma palavra que eu gosto muito de usar. Ela precisa apreender. Apreender é mais do que aprender. Às vezes a gente aprende, mas a gente não apreende, tá? Então, vocês, os gestores, aqui eu tô falando especificamente pro gestor maior da empresa, ele precisa ter a equipe dele não só com conhecimento aprendido, como também apreendido. E qual é a melhor forma da gente fazer isso, meu povo? Qual é a melhor forma da gente fazer com que as equipes apreendam? Quando nós compartilhamos com ela as possibilidades, uma minuta, na verdade, de uma ação, no caso aqui que nós estamos falando, do nosso plano de mudança. Como assim, Adriana? Você vai ter que fazer essa apresentação que eu falei, vendo o escopo, qual é o objetivo, o que eu estou mudando, onde é que eu estou e onde eu quero chegar, tá certo? E apresentar para eles essas possibilidades. Então eu vou chegar e vou dizer, olha, nós temos essa realidade, nós temos que fazer essas mudanças por esses motivos. As ações que eu pressuponho que para que a gente saia desse ponto A esse essas e essas de forma mais abrangente, e eu preciso que vocês analisem se eu tô correto. Eu preciso que vocês analisem se vocês entendem como eu entendo, né? E isso, gente, passa por uma outra palavrinha chave de todo o processo de uma boa gestão, de uma boa liderança. Humildade. Nós precisamos ter humildade para sabermos que a nossa verdade, ou que o que a gente acha que é o melhor, às vezes não é o melhor. Que outras pessoas da nossa equipe podem ter ideias até melhores que a nossa, e que muito mais do que isso podem estar contribuindo na nossa. Na hora que nos colocamos dessa forma para a equipe, colocamos a nossa forma de agir transparente, o que vai acontecer, gente? As pessoas, elas vão se sentir o quê? Acolhidas, elas vão se sentir importantes no processo. Isso é muito, muito bom, tá bom? E aí elas vão dar as contribuições. E aí, garra, tá? Seja a contribuição que for, nunca dê uma negativa. Pelo contrário, mesmo que ela não seja a melhor contribuição, você elogia a iniciativa do teu profissional naquele momento e corrobora com ele que aquilo ali talvez não seja para aquele momento, mas que ela pode sim ser utilizada em outros momentos. E quando ela for boa, você elogia da mesma forma, tá bom? E acata dentro do processo. O que vai acontecer, gente? Mesmo que algumas ideias dentro desse plano de mudança, né, que é o foco do nosso vídeo, ela não seja acatada integralmente ou em partes pela equipe como um todo, todos vão se sentir importantes no processo porque conseguiram contribuir. E aí é quando a gente começa a ter a apreensão. Eles começam a aprender e a apreender essa ação. É muito importante, né, que a equipe esteja junto com você nesse processo, tá bom? E feito isso, você com a opinião da sua equipe, incluindo essas
contribuições, né? E tem muita, viu, gente? Muita contribuição boa, tá? Aí você parte para definir quais serão, como se dará os papéis daquela equipe dentro desse plano de mudança, né? Isso também é muito importante. Muitas vezes você vai ter que fazer alguma mudança de função nesse momento que nós estamos vivendo agora, onde você vai ter que estar definindo um time de gestores, tá? Que pode ser os que você já tinha, mas podem ser outros de acordo com o plano de mudança. Porque se eu tenho um plano de mudança, ele é algo novo, né? Porque como eu mudo, eu já inovo, né? Já faço a diferença. Muitas ações ali, elas vão estar sendo executadas e não necessariamente aquele gestor daquele processo é a pessoa com o perfil ideal. Então isso precisa ser analisado para que você tenha um time menor, né? Para apoiar você no acompanhamento desse plano, até porque o plano é um plano de gestão de mudança, então não é simplesmente eu colocar no papel, ele tem que ir para a prática, e para que isso aconteça, a gente precisa ter lideranças. Eu estou falando de gestores, mas na verdade, assim, aprimorando mais o termo, seria lideranças, tá certo? Para trabalhar dentro dos processos, para trabalhar dentro das ações que eu vou ter que estar estrategicamente executando para que essa mudança ela possa estar acontecendo dentro de um prazo de cenários que nós já definimos anteriormente, como a gente discutiu no vídeo anterior. E essa gestão, ela tem que levar em conta, quando eu estiver trabalhando as ações, as possibilidades, porque aí as possibilidades já são essas ações, as possibilidades que eu verifiquei, tá bom? Dentro desse plano, né, do V0 ao V1. Então, quais são essas possibilidades, quais são essas ações para chegar naquela mudança lá, para chegar onde eu preciso chegar, tá certo? E também, gente, e muito, muito importante, a gestão de um plano de mudança, um plano de gestão de mudança, como queira, passa diretamente, ele está diretamente ligado à gestão do risco. Porque se há uma mudança, há risco, claro, né? Nós estamos num ambiente que vai inovar determinadas ações, que vai inovar em determinados processos, que vai inovar em determinadas estruturas. Então, há o risco, sim. E ele precisa estar sendo visto e precisa estar sendo gestado para que ele seja ao máximo controlado, tá? E isso aí já é uma outra aula que a gente pode estar vindo aqui conversar com vocês, uma outra aula, uma outra conversa, né, sobre a gestão de riscos, tá? Mas especificamente num plano de gestão de mudança, a gente tem que estar gestando de muito próximo os riscos. Por isso que é importante a gente ter algumas lideranças desse processo nas pontas, porque essas lideranças, o papel delas, além de fazer com que aquelas ações efetivamente aconteçam da melhor maneira na prática, né, com o apoio da equipe, tá certo? Elas também precisam estar gestando quais são os riscos desse processo. Um dos riscos, tá, gente, em todo e qualquer plano de mudança, claro, ele é um dos riscos que a gente precisa estar, assim, muito focado, é a resistência. É mesmo, é? Da equipe, inclusive sua, em determinados momentos, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente apreenda, quando a gente vai para a prática, vão acontecer os incômodos. Não existe mudança sem incômodo. Você saiu de uma zona de conforto, tá? E tá se aventurando, né, em ações que antes você deixava, não as via, não as tinha no seu radar, né? E se as tinham, era muito longe. Não era algo que você precisaria estar executando nesse momento. Então, o que a gente... Um dos riscos maiores da mudança é a resistência. Se você não controla isso, não faz um controle da resistência das pessoas, que é uma coisa natural num processo de mudança,
E essa equipe menor, aquela lá, dos líderes que você definiu, elas precisam estar atentas a isso, para elas estarem a cada dia, né, a cada processo, a cada ação, fortalecendo junto ao time, junto à equipe na ponta, a importância daquela mudança, o porquê daquela mudança, né, os benefícios, as possibilidades daquela mudança, para que as pessoas elas se sintam encorajadas, tá? Isso é algo contínuo, gente, tá bom? Isso não é algo que eu faço hoje e não faço mais. A gente tem que estar todo tempo reforçando esses valores que trouxeram à empresa, né, essas diretrizes que fizeram com que a empresa começasse a pensar num plano de mudança. E o coronavírus está aí para nos desafiar nesse sentido, tá certo? Então, a questão da resistência é um risco que a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? Porque é muito psicológico, então a gente precisa ter muito cuidado. Uma outra coisa que ajuda bastante dentro da gestão, né, dessas mudanças, é você ter uma estratégia de comunicação. Como assim, Adriana? Ele precisa estar, os dados do plano, os indicadores que foram traçados, as metas, as ações, os tempos, né? Isso precisa estar sempre sendo comunicado com frequência, para que todo mundo que está envolvido esteja a par, e é uma forma também de motivá-los, de que eles, na verdade, de que eles se automotivem. Motivação é um negócio interessante aqui, tá, gente? Ninguém motiva ninguém. A motivação, ela vem de dentro para fora, isso é importante, mas nós podemos e devemos, num momento como esse, principalmente, como líderes que somos, criar um ambiente para que o colaborador, para que o time, para que a equipe se automotive. Então, a comunicação transparente, frequente, de como o plano vem andando, de como a gente está conseguindo andar dentro do V0, do V1, que a gente já falou aqui no início do nosso vídeo, é fundamental, tá bom, gente? Então, uma comunicação transparente, tá? E frequente, tá bom? E no mais, gente, a gente tem que fazer com que a equipe, ao longo desse processo, ela vá se sinta confortável com a mudança, tá? Isso é uma questão muito interessante, que ela entenda que no final o benefício vai ser de todos, né? A gente sabe, o coronavírus está nos mostrando isso, gente. Não, e nós nas nossas aulas, e vocês sabem, quem foi meu aluno sabe disso, né? Ninguém trabalha só, ninguém faz nada só. E hoje, mais do que nunca, uma ação da gente, ela repercute no todo, no coletivo, tá certo? Então, o plano de gestão de mudança, a equipe como um todo da empresa, seja ela de média, de pequeno porte, até de grande porte, ela precisa estar entendendo que aquilo ali, apesar dos incômodos que todo plano de mudança ele vai dar, porque você sai de um estado confortável, né, de um ambiente mais confortável para um ambiente mais inovador, né, como eu já falei anteriormente. Então, mas que isso aí vai trazer benefícios para todos, tá certo? Então, isso é muito importante a gente estar focando, tá? Bom, o próximo vídeo a gente vai estar discutindo as alterações desse plano. Porque como eu faço uma gestão do plano, muitas ações elas podem, no decorrer do processo, elas podem não serem factíveis. Por isso é importante a gente estar gestando e medindo frequentemente e comunicando a todo mundo como é que a coisa está acontecendo, tá bom? Mas esse ponto aí das alterações, de como é que a gente pode estar trabalhando essas alterações de forma correta, né, transparente também, é um outro vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e sempre, gente, nunca é demais. Se puder, fique em casa, tá bom? Um abraço.